pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Garibel, boa noite, nobreza. Vamos a gente aqui para a nossa quarta aula, preparar você, Garibel, você, para fazer a prova do Enem e do PAS, agora substâncias. Com vocês, professor Garibel. Bem, pessoal, a matéria, como todos sabem, ela é constituída de uma pequena partícula que é chamada de átomo. Esse átomo, conforme o último modelo que nós vimos, de Rutherford, que acompanha depois o Bohr, que é o último modelo, fala que o átomo é constituído de duas regiões bem distintas, o núcleo e a eletrosfera. A união de vários átomos forma a molécula. Então, quando você tem, por exemplo, aqui, ó, a molécula de água, eu tenho dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Mas eu tenho quantos átomos? Três. Dois de hidrogênio, um de oxigênio. Logo, quando eu tenho átomos que se unem, eles formam as moléculas. Então, aqui eu tenho a molécula da água. Aqui, por exemplo, eu tenho a união de átomos de hidrogênio, carbono e oxigênio. Forma o ácido carbônico. Portanto, quando eu tenho a união dos átomos, eu formo uma molécula. Esses átomos podem ser iguais ou diferentes. Então, quando eu tenho um universo de moléculas que se reúnem, eu tenho uma substância. Então, quando eu tenho um universo X de moléculas de água, eu tenho a minha substância, que é a água. Quando eu tenho um universo Y de moléculas de ácido carbônico unidas, eu tenho a minha substância, que é o ácido carbônico. Essa substância ela pode ser simples ou composta. Ela é simples. Então, SS, substância simples, ok? SC, substância composta. Ela é chamada de substância simples quando os átomos que formam a minha molécula são iguais. Então, eu tenho um universo de moléculas onde os átomos são iguais. Ela é chamada de substância composta quando os átomos são diferentes. Eu vou citar aqui para vocês agora uns 5 exemplos de cada uma para diferenciar de uma vez por todas. Então, aqui eu vou apagar aqui o quadro. Portanto, vamos aqui, pessoal, exemplificar substância simples e substância composta. Eu falei que substâncias simples são aquelas substâncias que são constituídas por átomos iguais. Substância composta são aquelas constituídas por átomos diferentes. Ok? Então, substância simples, por exemplo, gás cloro. A união de dois átomos de cloro dá o gás cloro. E várias substâncias juntas e dessa substância que é o gás cloro. Então, se é constituída somente de átomos iguais, você tem substância simples. Então, aqui agora, gás oxigênio, gás ozônio. Átomos iguais, substância simples. Átomos diferentes, por exemplo, o ácido carbônico, aquele que está presente no refrigerante. Então, você tem átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Logo, átomos diferentes, substância composta. O ácido presente na solução de bateria, o ácido sulfúrico. Você tem átomos de hidrogênio, enxofre e oxigênio. Logo, se eu tenho átomos diferentes,
a minha substância é composta. Então, pessoal, é simples assim, não tem segredo. A quinta aula é só exercícios, tá ok? Substância simples e composta. E depois, na sexta aula, os fenômenos físicos e químicos, bem como se o processo de transferência de energia ele é endotérmico ou exotérmico. Abraço, beijos e queijos. Fiquem com Deus, deu uma laicada. Quero lembrar, pessoal, que todo o material que eu já produzi está aqui no Drive, tá ok? Então fiquem à disposição para pegar esse material. Um abraço, fiquem com Deus.